Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Todos bem? Você que pode, tome seu assento. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6. Jesus tem um alimento para nós nessa noite, amém? Ele quer nos alimentar. João capítulo 6, verso 1 diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava. E tem multidão que é assim, né? Só segue se tiver sinal. Se não tiver sinal, não segue. Mas glória a Deus que a palavra diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tem coisas que não aconteceram na sua casa, na vida da sua família, no seu dia a dia, mas você acredita que Jesus pode fazer. Então, se você ainda não viu acontecer, mas você acredita que Ele fará, fica tranquilo, que enquanto você está aqui, Jesus está fazendo alguma coisa. E a multidão seguia porque viu sinais que Ele operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus se levantou seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, ele perguntou para Filipe. Ele perguntou para quem? Filipe. Onde compraremos pão para que estes comam? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque ele já sabia o que ia fazer. Então tem coisas que Jesus vai te perguntar, mas ele já sabe o que ele vai fazer. E Jesus, ele faz teste. Jesus, ao tempo todo, ele está nos testando. Ele já sabe o que ele precisa fazer. E aí o Filipe vai responder no versículo 7. 200 dinheiros de pão não seriam o bastante para que cada um comesse um pouco ou comesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: Jesus, está aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevada. É pão do quê? Cevada. Guarda isso, que isso é importante. Pão de cevada. E 2 peixes grandes ou pequenos? 2 peixes pequenos. E disse-lhe Jesus: mande que todos se assentem. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu. Porque Jesus não divide nada. Quem divide é o diabo, irmão. Ele divide a família, ele tenta dividir a igreja, mas ele não consegue, porque as portas do inferno não podem prevalecer na igreja viva que Jesus comprou com o seu sangue. Amém? Ele repartiu o pão e alimentou a todos. Versículo de número 12. Quando estavam saciados, porque todos comeram, ele pediu para os discípulos recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhendo os pedaços, se encheram 12 cestos. Quantos cestos? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Essa passagem, ela aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos escritores colocou o seu ponto de vista nesse texto. E não tem como nós enxergarmos essa multiplicação sem passear por eles, sem ouvir um pouco do que o Lucas disse, sem saber um pouco do que o Marcos falou, sem meditar no que João disse. Entre os 4, o João é um que deixa a coisa mais clara. Nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 9, que o Lucas vai dizer que os discípulos tinham 2 pães, tinham 5 pães e 2 peixes.
Agora o João dá o nome. Não, o pão não era dos discípulos, o pão era de um rapaz. Essa multidão que está seguindo Jesus, hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, porque às vezes a sua semana foi corrida, e quando a semana é corrida, às vezes a gente não tem tempo de ler, a gente não tem tempo de meditar, e às vezes em casa é corrido também, né? Então hoje a gente vai usar muito a Bíblia aqui no culto, amém, irmãos? Pode ser? Abre sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. O Marcos vai falar para nós algo que o João não disse. Os discípulos estão fazendo a vontade de Jesus, eles estão pregando o Evangelho, eles estão curando as pessoas em nome de Jesus, só que tem um problema. Eles estão sem tempo de descansar, eles estão sem tempo para comer, e eles estão começando a fazer as coisas no automático. E quando você começa a fazer as coisas no automático, nada dá certo, né? A Bíblia vai dizer para nós o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram a ele o tanto que tinham feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: venham para um lugar à parte, a um lugar deserto, repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham. Esse negócio de algumas pessoas visitar a igreja, não sei se você já viu isso, eu acho que você já viu. A pessoa vem para a igreja, aí ela fica um pouco, ela sai. Aí o negócio aperta de novo, pastor Eli, aí ela volta. Aí o negócio fica bom, ele sai de novo. Isso não é novidade, no tempo de Jesus já tinha isso. Jesus ele está ensinando, e a Bíblia está dizendo para nós que muitos já iam e vinham. Então esse negócio de um dia eu estou forte, outro dia eu estou fraco, já é do tempo de Jesus. Ele pega os seus discípulos, e o texto vai dizer para nós, leva eles para um lugar deserto, para que eles repousassem um pouco, porque eles não tinham tempo para descansar, nem para comer. Tem tempos na nossa vida que o próprio Jesus, a gente não vai pedir, Ele vai fazer você sentar, para que você descanse. Ele vai fazer você sentar, para que você se alimente. Ele vai fazer você sentar, para que você tenha um tempo de tudo e reorganize as coisas. Talvez você está reclamando porque a coisa não está indo, porque o negócio não está acontecendo. É porque Jesus está te colocando para sentar, porque você precisa se alimentar, você precisa descansar, porque está vindo uma multidão aí que não vai dar tempo de comer, não vai dar tempo de descansar, e você vai ter que estar pronto para servir aqueles que ainda vão chegar. Então não pense você que você vai ficar sem fazer nada sentado aqui não, viu? Jesus vai te colocar para sentar, você vai comer, você vai descansar, porque se a gente não descansa e não come, primeiro, se você não come, você vai ficar fraco. Na hora que Jesus pedir para você ficar de pé, você vai querer sentar, porque nem força você vai ter. Segundo, se você não se alimentar e descansar, não tiver tempo de se alimentar, o que você vai oferecer para as pessoas que vão chegar até você? Porque tem lugares que o pastor não pode entrar. Lá no seu trabalho, o missionário é você. Entre os seus vizinhos e parentes, é você que Jesus quer usar. Agora ninguém fala nada. É no ambiente em que você está que Jesus vai usar, irmão. O pastor tem outras coisas para fazer. Jesus não te chamou para uma coluna de férias, nem para ser feliz. Ô irmão, aí também não dá. Ele disse para nós termos bom ânimo. Teremos aflições, mas Ele venceu. Se Ele venceu, nós vamos vencer também. O perigo da gente não sentar, o perigo da gente não comer, é que quando você vai servir sem comer, é capaz que você coma algo que é para você servir. Então quando chegar na hora de você servir, você comeu o alimento que era para dar para alguém. Segundo ponto, você vai ver que Jesus chamou os discípulos para um lugar à parte, não chamou a multidão.
Porque o alimento que Jesus dá para os discípulos não era o mesmo alimento que ele dava para a multidão. Infelizmente, alguma vez na vida, cada um de nós aqui ficou de observação. Talvez teve que ficar internado. Quando você volta do hospital, você consegue comer uma feijoada? Não consegue, porque vai passar mal. O seu estômago só tem medicamento. Você tem que ir comendo de pouco a pouco. Porque se você comer algo forte demais, em vez de fazer bem, vai te fazer mal. Então é por isso que Jesus pega os discípulos, leva eles para um lugar, alimenta eles primeiro, descansa eles primeiro, para que a jornada continue. Aí quando nós voltamos lá, no João capítulo 6, se você puder voltar aí, o Marcos vai dizer para nós que a multidão ia e vinha. O Marcos vai dizer para nós que essa multidão estava indo atrás de Jesus. Os discípulos descansaram. Essa multidão também estava sem comer. E o começo do texto vai dizer para nós aqui no João, no capítulo 6, verso 2, que essa grande multidão estava seguindo porque já tinha visto sinais. Eles já tinham visto Jesus em um lugar e agora eles estão atravessando o mar para encontrar Jesus em outro lugar porque eles querem continuar. Essa multidão aqui, ela tem 3 necessidades. Quantas necessidades? 3 necessidades. A primeira necessidade que esse povo tem é sede do reino. Eles têm sede de aprender sobre o reino. E quando nós estamos aprendendo sobre o reino, irmão, não dá vontade de dormir, não dá vontade de comer. Não tem culto que não dá vontade, tem culto que dá vontade de ir embora. Mas tem culto que não dá vontade de ir embora, não é? Tem oração que você faz às vezes na casa de uma pessoa que não dá vontade de você ir. Tem pessoa que você visita para falar de Jesus que não dá vontade de você voltar para a sua casa. Isso é sede do reino. Então o povo tinha, a primeira necessidade deles era a sede do reino. Qual era a primeira necessidade? Sede do reino. A segunda necessidade daquele povo era a cura. Eles tinham necessidade de serem curados. Eles queriam ser curados. A segunda necessidade era ser curado. A terceira necessidade, não precisa nem falar, que era a fome, né, irmão? Eles estavam com fome. A Bíblia vai dizer para nós no Evangelho de Lucas, se você puder abrir aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 11, é a mesma passagem de João capítulo 6, e a Bíblia vai dizer para nós, ela vai revelar para nós, o Lucas vai dizer para nós, no capítulo 9, no versículo de número 11, o Lucas vai dizer para nós o seguinte: e sabendo a multidão, os seguiu, e Jesus os recebeu. Jesus falava sobre o reino e sarava os que haviam necessidade de cura. Neste culto, Jesus está falando sobre o reino. Será que existe alguém aqui que tem sede do reino, que tem necessidade de cura? Se você tem necessidade de cura, em nome de Jesus, nessa noite, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. O culto está acontecendo, a palavra está sendo pregada e a cura está sendo liberada nessa noite. Aleluia! Enquanto Jesus ensinava, ele recebia as pessoas, e as pessoas que tinham necessidade de cura eram curadas. Qual é a sua necessidade nessa noite? Jesus está aqui para atender não o seu sonho, a sua necessidade. Jesus veio atender a sua necessidade. Não é para amanhã, é hoje. Hoje. Então essa multidão está ali, aprendendo sobre o reino, alguns sendo curados, mas chega uma hora, irmão, que o organismo está com fome. Aí a Bíblia vai dizer para nós que ele vai chamar um rapaz. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Dos 12 discípulos, 3 eram mais próximos, sim ou não? Pedro, Tiago
João. Sim? Só que Jesus ele não perguntou nem para o Pedro, nem para o Tiago, nem para o João. Ele perguntou para o Filipe. Ele chamou o Filipe. Filipe, o que nós vamos fazer aqui agora? Só que antes da gente entender o porquê que ele perguntou para o Filipe, nós precisamos saber aonde eles estão. Porque o Marcos vai falar que eles foram para um lugar deserto. O João vai falar que eles atravessaram o mar e foram para um lugar deserto. Mas que lugar deserto é esse? Aí Lucas, no próprio capítulo 9, no versículo de número 10, é a mesma passagem de João 6. O Lucas vai retratar para nós, ele vai dar o endereço, ele vai jogar no GPS o endereço para nós. Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 9, verso 10. E regressando os apóstolos, contaram tudo o que tinham feito, e tomando consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Pronto, agora a gente já localizou onde eles estão. Eles estão num lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida. Betsaida era uma cidade portuária, era uma cidade onde havia muitos pescadores. E nós vamos ver lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 43 e 44, você que pode aí abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 e 44. Agora nós vamos entender o porquê é que ele perguntou para o Filipe. Por que ele não perguntou para outra pessoa? Nós sabemos que eles estão em Betsaida. Então, o versículo 44, não precisa nem ler o 43, capítulo 1 de João, versículo 44, a Bíblia vai dizer o seguinte: e Filipe era, da onde que ele era? Opa, então aqui tem uma informação importante. Jesus está perguntando para alguém que conhece a cidade, que conhece a situação, que conhece a população, sabe aonde está, porque coisa boa é quando a gente está andando onde nós sabemos que estamos, né? O problema é quando você vai viajar e vai para um lugar que você não conhece nada. Mas ele está perguntando para Filipe, que era morador de Betsaida. O texto lá de João 6 vai dizer para nós que ele está fazendo um teste com o Filipe, porque ele já sabia o que tinha que fazer. E ele pergunta para o Filipe: ô Filipe, dentro dos contatos que você tem, Filipe, dentro dos amigos influentes que você tem, você mora nessa cidade, Filipe. Filipe com certeza conhecia o padeiro daquela cidade. Filipe com certeza ele conhecia pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro suficiente para patrocinar o almoço daquelas pessoas. E Jesus está perguntando dentro de um ambiente que Filipe conhece: Filipe, o que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Filipe olha, ele não pode responder qualquer coisa para Jesus. Ele pensa bem, ele fala: Jesus, nem 200 denários seriam suficientes para alimentar essa multidão. Denário era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho. Então ele está colocando 200 dias, ele está dizendo, considerando cada mês tem 30, que quase 7 meses de trabalho não seria suficiente para que aquelas pessoas comessem um pedaço, não era para saciar a fome não, para comer um pedaço. 200 dias de trabalho não seriam suficientes nas contas do Filipe. Mas Jesus já sabia o que fazer, e tudo o que Jesus queria era a resposta do Filipe. Era que Filipe fosse o mais simples possível e dissesse para Jesus: Jesus, dentro dos diplomas que eu tenho, dentro dos amigos que eu conheço, dentro das portas abertas que eu tenho por aí, eu não posso fazer nada nessa situação. Eu não tenho controle nessa situação. É aí que Jesus aparece. Porque quando você perde o controle, Jesus assume o controle. Ele assume o remo do barco.
Ele assume o controle da sua situação e não permite que nada se perca. Tudo que Jesus quer de mim e de você nessa noite é que hajamos com sinceridade para com Ele e digamos para Ele: Jesus, nessa situação eu não sei o que fazer. Eu já pensei, coloquei tudo que eu podia para fazer e eu estou vendo que não vai acontecer. Jesus quer assumir o controle da sua vida. Jesus quer assumir o controle da sua história. Ele quer dar a direção no barco que você está e ele está quase se perdendo. Você vai esperar o barco se perder ou vai entregar o controle para ele? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: e aí? Você vai dar o controle para quem pode? Ou vai se perder na situação? Não precisa nem responder. Jesus assume o controle agora. Jesus, ele vai entrar num ambiente que eu conheço. Ele vai entrar num ambiente que você conhece. Ele vai entrar no seu ambiente de trabalho. Ele vai entrar no seu ambiente familiar. Ele vai perguntar uma coisa difícil para você. Ele vai perguntar para você uma coisa que você sabe. Mas você vai olhar e vai ver: eu não posso fazer nada nessa situação. É aí que Jesus assume tudo e coloca tudo no lugar. A Bíblia vai dizer que chega o André. O André chega, capítulo 6 de João, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: e um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse para Jesus: Jesus, eu não tenho a solução não. Não tenho a solução não. Mas tem um rapaz aqui, que ele tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que eu quero dizer para você é que no ambiente que você está, você não vai precisar mudar de emprego, você não vai precisar mudar de igreja, você não vai precisar mudar de endereço, porque no ambiente em que você está tem alguém que tem um recurso que você precisa para realizar um milagre. Você não vai precisar bater em outra porta, porque aonde você está tem alguém que não tem muito, mas tem alguma coisa que vai mudar aquele ambiente e vai transformar um pouco em milagre. Talvez o que você acha que você tem, você acha que é tão pouco, você não quer nem usar, nem oferecer. É isso que Jesus vai usar para alimentar alguém que está caindo por aí de fome. Porque você já foi alimentado, você já descansou. Agora está chegando uma multidão e essa multidão quer comer. Então agora o texto deixa bem claro que esse menino, ele está com pão de cevada. Não é pão de trigo. Não é aquele pão macio que você coloca na mão e você mesmo parte ele. É pão de cevada. A cevada era colhida antes do trigo. Lá, eu não vou pedir para você abrir, mas lá em 2 Reis, capítulo 4, verso 28, a Bíblia vai dizer para nós que a cevada era comida de pobre e ração para cavalo. Preste atenção: comida de pobre e ração para cavalo. O que Jesus está usando para fazer o milagre é recurso de pobre. Jesus não vai levantar nenhum político. Jesus não vai levantar nenhum empresário para te ajudar. Sinto muito se você estava esperando, mas Ele não vai levantar nenhum empresário para te ajudar. Ele vai levantar uma viúva, Ele vai levantar uma criança aqui, entender, já vai tudo embora. Ele vai levantar pessoas que você vai olhar, não vai ver condição, mas são elas que têm aquilo que precisa para realizar o milagre. Jesus não vai levantar, vai estar
futebol para mudar a sua vida, não. Ele vai mandar alguém simples, um menino, com comida de pobre numa cesta. E o peixe é pequeno. Ele tem 2 peixes pequenos. Jesus dá uma ordem. Fala para os discípulos, fala para todo mundo sentar. Tem momento que você tem que sentar. Porque nós somos demais, irmão. O ser humano é demais. Quando Jesus pede para sentar, ele quer levantar. Aí quando Jesus pede para levantar, ele quer deitar logo, não quer nem sentar mais. Nós somos difíceis, somos ou não somos? Mas aqui Jesus pede para que todo mundo se sente. Então a Bíblia está dizendo aqui, contando só homens, mas tinha homens, mulheres e crianças. Então tinha aproximadamente ali 15 mil pessoas. E tem um detalhe importante. Talvez você não seja uma pessoa da multidão. Talvez você seja o menino que está com os pães e com o peixe. Então agora, porque cada um tem um papel. E aí Jesus vai pegar e falar, dá o pão de cevada aqui na minha mão. Dá o peixe aqui para mim. E como eu já disse, o pão de cevada não era um pão tão macio. Não era qualquer um que conseguia repartir. Era um pão duro. Era um pão difícil de manusear. Então Jesus está dizendo, talvez no seu trabalho tenha alguém que é pão de cevada. Talvez na sua casa tenha alguém que é pão de cevada. Talvez na igreja tenha alguém que é pão de cevada, mas fica tranquilo. Na mão de Jesus fica macio, irmão. Na mão de Jesus puro, não existe ninguém tão teimoso que Jesus não possa pegar e amolecer. Não existe nenhuma situação em que Jesus não coloque nas mãos, que Ele não dê jeito e não resolva. Então, pelo amor de Deus, se você tiver com pão de cevada aqui hoje, entrega na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus, que só Ele sabe manusear o pão de cevada, viu? Não vai querer você fazer com a sua mão, não, que você não vai conseguir, não. Esse pão aqui é para quem sabe manusear. Jesus pega o pão. O povo se assentou. Aí agora Ele reparte o pão. Ele não dá um pão para cada um. Ele reparte o pão. E a Bíblia vai dizer para nós que aqueles que descansaram primeiro, que comeram primeiro, que deram tempo para a mente primeiro, que recuperaram as emoções primeiro, eles estão de pé servindo. A multidão não comeu só um pedaço. A multidão comeu até se fartar. A multidão comeu até não aguentar mais. E aí Jesus dá uma ordem para eles. Cada um pega seu cesto e vai recolher os pedaços que sobraram, porque nada pode se perder. Aí a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 13, aqui eu já termino, que recolhendo os pedaços, foram cheios 12 cestos de pedaços. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que quando Jesus te coloca de pé para servir alguém, o seu cesto nunca mais, mas nunca mais mesmo, vai ficar vazio. Quem se dispõe a ficar de pé para oferecer um pedaço de pão a alguém que está preso na depressão, que está preso nas drogas, que não consegue firmar os passos, jamais ficará com seu cesto vazio. Outro sim. A Bíblia vai dizer para nós que eram quantos cestos? Quantos cestos ficaram cheios? Eram quantos? O ano tem quantos meses? Os cestos eram quantos? Então quero dizer para você, se você se colocar a se dispor a servir, aí você só aceita se você quiser, tá bom? Mas tem um cesto para janeiro, tem um cesto para fevereiro, tem um cesto para março, tem um cesto para abril, para maio, para junho, para agosto.
Tem sexto para setembro, para outubro, para novembro. Para dezembro tem sexto também. Porque é um sexto para cada mês. E o sexto não ficará vazio, porque Jesus te chama para servir. Jesus te chama para repartir. Jesus te chama para alimentar aqueles que estão com fome. Não são poucos. E eles já estão vindo aí. Você que pode, se coloque de pé. Glória a Deus. Eu vou pedir para você fechar seus olhos. Eu quero pedir para a pastora Eli. Pastora Eli, por favor, me ajuda aqui. Feche aí os seus olhos. Eu vou lançar um convite aqui agora. É o convite mais importante do culto, viu? Essa parte é a parte importante. Nós vimos aí que hoje a rede está cheia hoje, né? Tem bastante gente aí que está andando de um lado para o outro, está procurando uma direção, e Jesus te dá uma direção hoje. Deixa para amanhã não, porque amanhã você está atrasado. Amanhã pode ser que não dê mais tempo. Amanhã pode ser que não aconteça. Tem uma mesa, e nessa mesa tem lugar para todo mundo. Ninguém vai ficar se acotovelando. Ninguém vai ficar apertado para se alimentar. Tem alimento para todo mundo, não vai faltar no pratinho ninguém. E a Bíblia garante para nós que quem vai nos servir nessa mesa é o Senhor Jesus. Enquanto essa mesa ainda não desce para nós, ainda tem vaga. Você não precisa parcelar no cartão de crédito. Você não precisa pedir dinheiro emprestado. Você não precisa pedir nem fiador, porque Jesus já pagou o preço, já carimbou o seu passaporte. Ele já reservou um lugar para você nesse dia. A única coisa que Ele quer é que você garanta que você vem. É que você garanta que você quer participar. É que você garanta que você quer colocar o controle da sua vida sobre as mãos dele. Então eu não vou me alongar e eu quero perguntar onde está a primeira pessoa para entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Talvez você nunca fez isso. Talvez você começou a deixar para amanhã, isso já tem feito muitos anos, e a vida está passando e o negócio está enrolado. A oportunidade é hoje para você entregar a sua vida para Jesus. O segundo convite que eu faço nessa noite é para você que já entregou a sua vida, mas por um motivo ou outro você não conseguiu chegar até o sexto para se alimentar. Você não conseguiu participar do culto que Jesus fez para você. O seu lugar, o lugar que você deixou quando você saiu, ele continua te aguardando. Não tem ninguém sentado no lugar que Jesus reservou para você na mesa. Então eu quero perguntar agora: tem alguém aqui nessa noite que deseja a reconciliação com Jesus, que quer renovar o seu voto com Jesus, que quer voltar a caminhar com Jesus, que quer continuar vivendo a vida que Jesus escolheu para você? Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar, que quer caminhar de volta? Porque o mundo aí fora não tem dó de ninguém. A oportunidade é hoje, a hora é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus está disposto a caminhar com você. Agora fica por sua conta e risco caminhar com Ele ou continuar caminhando de abismo em abismo. É você que escolhe. Vou perguntar a segunda vez e não pergunto mais.
Tem alguém aqui nessa noite que deseja se reconciliar com Jesus, que deseja voltar a andar com Ele? Dá um sinal com a sua mão. Dá um sinal aí no seu lugar, porque Jesus está te esperando. Ele conta com você. Ele tem alimento para você e um lugar para você ficar. Tem alguém? Não tendo ninguém, quero que você aplauda e glorifique